Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, fala com o teu povo. Fala, Senhor, meu Deus, meu Pai, com os teus servos. Fala o nosso coração, pois estamos aqui para ouvirmos a tua palavra, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, desde já te agradecendo, Senhor, certo da resposta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba o pastor com as palmas. Aleluia. Eu salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Só. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Abra as nossas Bíblias, meus irmãos, na epístola escrita aos Hebreus. Aleluia. Hebreus capítulo 4. Santo é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E o versículo de número 12. Aleluia. Vamos ler o 10, para nós entender melhor. Santo é o nosso Deus. Hebreus 4, verso do 10 ao 12. Aleluia. Está escrito assim. Pois acharam? Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e da junta e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar. A irmã já orou. Aleluia. Não precisa mais o pregador orar, né? Aleluia. Se Deus não ouviu a oração da irmã, não é a minha que ele ouviu. Amém? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Agora esteja pronto para ouvir a palavra de Deus. Que a serva do Senhor já orou pedindo para Deus falar conosco, né? Na oração que nós oramos aqui para o início do culto, nós pedimos para Deus falar conosco nessa noite, né? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Nós vemos aqui o escritor aos Hebreus, ele, aleluia, alertando o povo, orientando também o povo, né? No verso 1 até o 9, ele vem falando referente, aleluia, à terra prometida, né? Porque o povo, aleluia, estavam apegados a Jerusalém terrena, né? E ele diz: gente, o descanso de vocês não é na Jerusalém de Israel, não é na Jerusalém da Palestina, não, né? O descanso de vocês não é aqui nessa terra. O descanso de vocês é muito além, é em um lugar, aleluia, que não tem comparação com a Palestina, não tem comparação com essa terra de Israel e da terra. Aleluia. Ele diz: olha, há um repouso, né? E no verso 8 ele diz, ó, aleluia, porque Josué, aleluia, e lhes
Aleluia. E aí no 9 ele diz: portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Quem mora em Jerusalém não está salvo ainda, né? Quem mora na Palestina ainda não está salvo, precisa se converter, precisa aceitar Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Da mesma forma, quem está aqui na terra, aleluia, na igreja, quem está dentro da igreja, aleluia, ainda não está salvo. Jesus disse que tem que tomar cuidado para ninguém roubar a salvação que você já alcançou. Aleluia. Enquanto viver aqui nessa terra, você ainda corre o risco de perder a sua salvação. Por isso a Bíblia diz para nós vigiar, aleluia, e guardar o tesouro que está em nós, para não perder. Aleluia. Nós temos que tomar esse cuidado, não nos contentar, porque eu estou na igreja, já está tudo bem, não. Entendeu? Aleluia. Aí nós vamos ver aqui que ele diz: olha, toma cuidado, que foi por isso que os judeus caíram no erro da desobediência. Foi com essa mentalidade que eles perderam a comunhão com Deus. Foi com essa mentalidade que eles nem entenderam que o Cristo era que estava no meio deles. Foi por causa dessa mentalidade, aleluia, que eles nem perceberam que Deus estava no meio deles trazendo a salvação. Aleluia. Porque eles estavam tão apegados com a terra, aleluia, que nem entenderam que o céu estava com eles. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. No verso 10 ele diz: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. No verso 11, procuremos, aí ele diz: agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de procurar entrar nesse repouso. Os profetas lutaram e esperaram esse repouso, obedeceram a Deus por amor a esse repouso. Aleluia. Abraão viveu esperando o dia desse repouso. Aleluia. Morreu esperando esse dia. José, os profetas, Moisés, aleluia, todos o passado morreram aguardando o dia de entrar nesse repouso. Aí ele diz: agora é a nossa vez. Vamos procurar também nós entrar nesse repouso. Aleluia. Vamos nos esforçar para entrar lá. Aleluia. Porque para entrar no céu não é igual muitos pensam, não. Não é tão fácil, não, irmão. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Noé, não foi fácil para Isaac, não foi fácil para Jacó, não foi fácil para José, não foi fácil para Moisés, não foi fácil para nenhum dos profetas, não foi fácil para o próprio Josué, não foi fácil para os juízes, não foi fácil para Samuel, não foi fácil para Davi, não foi fácil para Jesus Cristo. Aleluia. Por que seria fácil para nós? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Mas eu amo Deus, que Ele não deixa ninguém enganado. Aleluia. Através de Jesus Cristo, Ele mesmo disse: o céu é tomado à força. Ou seja, é com esforço. Ou você obedece ou você não entra lá. O esforço é esse. É você obedecer. Ou você obedece ou você não chega lá. Aleluia. Você pode ficar 500 anos, até porque hoje ninguém vive mais isso. Mas se por acaso alguém viver 500 anos na igreja, cantando, orando, pregando, fazendo tudo, entendeu?
que é o que muitos estão fazendo. Porque nós estamos no tempo da graça. Aí vive do jeito que ele bem quer, e tornando a graça nenhuma desgraça na vida dele. Porque ele está caminhando para a destruição. Aleluia, quem anda para a destruição está indo para a desgraça, está indo para o fundo do poço. Aleluia, nós temos que obedecer a palavra de Deus. E como que se obedece a palavra de Deus? Fugindo da aparência do mal. Aleluia, teve um tempo, teve uma oportunidade. Não se embarace com nada, corre aos pés do Senhor, vai para a casa do Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar, estuda a palavra de Deus, leia essa palavra, coma ela, porque ela te fará viver. Aleluia! E quando eu falo de ler a palavra de Deus, sobre ela, não é só partes não, é por completa. Aleluia! Você tem que aceitar a palavra de Deus do jeito que ela é, do começo ao fim, de Gênesis ao Apocalipse. Você tem que aceitar ela, aleluia, sem reserva. Aleluia, não é só partes. Tem pessoa que ele pega textos isolados que agrada a ele, aí ele decora e faz um não. Aleluia, nós temos que pegar a Bíblia toda, aleluia, decorar ela toda, viver ela até onde você conseguiu, aleluia, mas você tem que se esforçar, se possível, viver tudo que está nela. Aleluia. Pode ser que você não chegue a viver nem a metade, porque Jesus já te leva para o céu. Pronto, está bom demais. O importante é Deus olhar no céu e ver que você tem amor em praticar a palavra dele. Tem pessoas que não têm tempo de viver um versículo da Bíblia. Tem pessoas que não têm. Ele aceita Jesus quando você chega lá e diz: olha, está escrito, aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia, você crê, aceita Jesus, ele diz: eu aceito. Você crê que Jesus é o Salvador? Sim. Aí você vai: Senhor, recebe essa alma. No outro dia, não morreu. Ele não viveu nem um versículo, porque Deus não deu tempo a ele. E ele é salvo. Ele é salvo. Aleluia. O ladrão da cruz, aleluia, ele só cumpriu uma parte de um versículo da Bíblia, porque foi a única oportunidade que ele teve. Você entendeu? E foi quando ele reconheceu Jesus como Senhor. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu três coisas em Cristo. Ele reconheceu Jesus como Senhor, como Rei, aleluia, e como Salvador. Aleluia. E Jesus disse: agora mesmo, não vou dar mais chance para você. Pode ser que você volta a roubar de novo, então vamos agora. Aleluia. Hoje mesmo você estará comigo. Aleluia. Essa é a salvação imediata. Aleluia. Agora a pessoa que fica o tempo todo na igreja, no evangelho, ignorando a palavra, aleluia, fugindo dos textos que aqui exige dele, que cobra dele, aleluia, procurando aqueles que apoiam os seus
Aleluia! O apóstolo Paulo, da mesma forma, quando ele se encontrou com Jesus e entendeu o Evangelho, aleluia, ele também abandonou a honra de romano, abandonou a honra de judeu, aleluia, e escolheu carregar a cruz de Cristo, apanhar, sofrer, ser preso, ser espantado, ser odiado, perseguido, mas viver com Cristo e com o povo de Jesus Cristo, porque Ele deu o primeiro lugar para Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que ter a mesma atitude. Nós não temos só que pregar o que Paulo viveu, nós temos que viver o que Paulo pregou. Aleluia! Nós não temos só que citar Paulo, nós temos que imitar Paulo. Aleluia! Nós não temos só que falar de Jesus Cristo, nós temos que imitar Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo, fazer o que Jesus Cristo fez, seguir o exemplo de Jesus Cristo, porque foi para isso que ele veio aqui nessa terra, viveu, aleluia, passou por tudo aqui, ele disse que foi para nos dar exemplo. Aleluia! Ele disse: eu vos dei um exemplo em tudo. Assim como eu fiz, passar vós também. É uma ordem, né? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Então o que nós devemos fazer? É obedecer. Por que Abraão obedeceu? Porque obedeceu. Por que Noé foi salvo de novo? Porque obedeceu. Por que Jacó, aleluia, alcançou as promessas, aleluia, e viu, aleluia, até os netos? Porque ele obedeceu. Aleluia! E olha que Jacó era trabalhado, enganador, aleluia, gostava de dar golpe, aleluia, mas Deus teve um encontro com ele, transformou a vida de Jacó, mudou até o nome dele, aleluia, e ele aceitou a obra de Deus na vida dele. Aleluia! E com isso ele foi vitorioso. José passou pelo que passou, como todos sabem, aleluia, mas em nenhum momento você vai ver José reclamando de Deus e nem desobedecendo a palavra de Deus em nome da carne fraca, né? Aleluia! E por isso ele venceu aqui na terra, de prisioneiro, de escravo, foi governar. Aleluia! E depois, aleluia, quando partiu aqui da terra, a salvação dele garantida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o Moisés venceu por quê? Porque obedeceu. Josué, porque obedeceu. É só seguir esses exemplos. Aleluia! Tem pessoas que querem ler a Bíblia, aí ele pega só aquelas partes que tem essa promessa. Só que, irmão, aleluia, observe que todos que alcançarem a promessa, né? Aleluia, eles tiveram que obedecer para alcançar ela. A salvação é do mesmo jeito. Jesus nos prometeu nos salvar. Aleluia! Mas o que é que ele disse? Aleluia! Ele disse o quê? Aleluia! Que nós temos que seguir os passos dele, viver como ele, fazer a vontade dele, obedecer a palavra dele, guardar os ensinamentos dele. Se nós não fizermos isso, irmão, esquece a salvação. Aleluia! Tem que haver obediência. Foi por causa da desobediência que, aleluia, toda aquela multidão que saiu do Egito de 20 anos para cima, nenhum entrou na terra prometida. Morreram tudo no deserto, porque eles obedeceram, duvidaram, murmuraram, se rebelaram, aleluia, e não entrou na terra prometida. Mas eu já procurei em toda a Bíblia, irmão, em toda a história da travessia do Egito até a terra prometida, uma falha de Josué e de Caleb, e não achei. Eu
né? Aleluia. Quando foi para atravessar o Jordão, ele foi orar. Ele disse: Jesus, aqui comigo, santifica o povo. Santifica o povo que eu vou fazer maravilha. Ele chegou para o povo e disse: o Senhor disse que para todo mundo santificar, se quiser ver a maravilha. Aí todo mundo obedeceu. Aleluia. Quando foi, Deus falou: agora tem que circuncidar todo mundo. Deus disse: todo mundo aqui, vem aqui. Aleluia. Passou a placa, todo mundo circuncidou. Aleluia. Depois Deus deu a coordenada para Josué. E em tudo ele obedeceu, alcançou a vitória. Aleluia. Entrou na terra prometida e colocou o povo ao que Deus prometeu. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Tudo por causa da obediência. A obediência leva o homem a prosperar. A obediência leva o homem a ser honrado. A obediência leva o homem a ser exaltado por Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos obedecer e nos esforçar para sermos obedientes a Deus e a sua palavra, para nós alcançar esse repouso, para nós entrar nesse repouso, meus irmãos. Aleluia. Vamos fugir da desobediência, porque a desobediência mata qualquer um na fé. A desobediência leva o homem ao fracasso. Aleluia. Você pode observar quando a pessoa está indo muito bem obedecendo, você vai ver que ele é uma vez. Quando ele começa a desobedecer, sai de fora. Aleluia. Você pode ver que ele vai morrendo aos poucos, ele vai ficando fraco. Aleluia. Ele vai pregar, a palavra não sai. Ele vai orar, a oração não sai. Aleluia. Ele começa a carregar um peso consigo. Ele entra na igreja, ao invés de trazer uma alegria, ele traz uma tristeza. O mundo fica frio, gelado. Aleluia. Porque aonde há pecado há impedimento. Aleluia. E a desobediência é um pecado grave. Ele é tão grave que impede a pessoa de entrar no céu. Só para você ver a gravidade, né? Aleluia. Agora vamos para o verso 12 e já encerrar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que ele está dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz? Ele está dizendo: olha, a palavra de Deus ela não morre não, viu? A palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus falou em Gênesis, no Êxodo, no Levítico, no Números, aleluia, de Deuteronômio, em Josué, no Velho Testamento, ela continua viva. Aleluia, ela não mudou, ela é a mesma. O Deus que lá é o mesmo daqui. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. O Deus da lei é o mesmo da graça. Ele está dizendo: a palavra é viva, ela é eficaz e outra, ela é penetrante, mais do que qualquer espada. Ela entra porque é uma espada de ferro, ela fura o corpo humano. Aleluia, mas a palavra de Deus não. Ela vai no espírito da alma, corrige, ensina, orienta, mostra o que está errado e põe o espírito do homem em retidão. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. A palavra do Senhor, aleluia, ela é soberana. E quem desobedece a ela, aleluia, está perdido. Está perdido. Aleluia. Está escrito que aquele que, aleluia, ama a palavra de Deus, que ouve ela e vive, guarda, aleluia, essa pessoa, aleluia, ele prospera. Mas aquele que se recusa a dar ouvido à palavra de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, ele permanece debaixo da condenação. Aleluia. A ira de Deus só se retira
não buscaram conhecer o Deus deles. Aleluia, se conformaram só em ter um Deus, mas nunca procuraram saber qual era a vontade de Deus. Aí o apóstolo pode procurar, preocupado com nós, a igreja, ele se preocupou com esse fato. Israel se perdeu porque não buscou conhecer o Deus deles, se destruíram por causa disso. Aí Paulo vem dizer, aleluia, eu mando a vocês que se apresentem a Deus, apresente o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, se apresente diante de Deus com uma vida santa. Aleluia. E aí na parte B ele diz assim, aleluia, e buscai saber, conhecer qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque se você não souber, você não vai cumprir. Se você não descobrir qual é a vontade de Deus para você, você não vai cumprir a vontade dele. Você não vai cumprir o que Jesus falou. Seja feita a tua vontade, ainda assim no céu como aqui na terra. Aleluia. Ou aqui na terra como no céu. Aleluia. Por quê? Jesus pediu que a vontade do Pai seja cumprida aqui como no céu. Porque lá no céu os anjos obedecem a Deus na íntegra. Você entendeu? Os anjos, aleluia, o único que ousou a desobedecer, Deus expulsou do lar e mudou para toda a eternidade. Ele não tem mais uma oportunidade. Isso é a raiva que ele tem de vir em você. Aleluia. E os outros que seguiram ele, Deus também expulsou de lá. E os que escolheram ficar do lado de Deus, olha o que Deus fez. Aleluia, Deus selou eles. Aleluia, com a fidelidade eterna. Selou ele, aleluia, com a perfeição. Selou ele, aleluia, com toda a eternidade. Aleluia, de perfeição, para que eles nunca mais tenham a oportunidade de transgredir a ordem de Deus. Assim seremos nós, diz a Bíblia. Jesus falou em Marcos 10, que lá no céu nós seremos igual aos anjos. Nós seremos igual aos anjos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos, meus irmãos, nos esforçar para ser obediente, cumprir a palavra de Deus. Aleluia. Vivendo a nossa vida separada. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Fazendo igual Paulo. Paulo disse, gente, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Aí depois ele disse assim, ele falou por si, eu, Paulo, não me deixarei levar por nenhuma delas. Aleluia, Jesus. Ele está dizendo que o meu coração é de Deus. O primeiro lugar da minha vida é de Deus. Eu escolho viver para Deus, não para as coisas que me são lícitas, que me é permitido, não para as coisas que estão diante dos meus olhos. Eu escolho Deus. Aleluia. E bem-aventurado é aquele que toma essa decisão. Aleluia. Porque quando chegar esse dia aqui, do capítulo 3, do versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Tem outra tradução que diz: a quem nós prestaremos conta. Aleluia. É obedecendo a palavra de Deus que naquele dia você vai comparecer de cabeça erguida, firme, confiante, certo de que você foi obediente, certo de que você cumpriu a palavra de Deus aqui na terra. Aleluia. Assim como Jesus, aleluia, foi fiel e orou até em João 17, ele orou: Pai, aleluia, tudo que o Senhor me deu para fazer eu fiz. Isso é convicção. Será que nós podemos orar isso?
diante de Deus, né? Aleluia! Mas não há ainda, não há tarde. É tempo de nós ainda se esforçar para cumprir. Amém? Essa é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Aleluia! Escolha a obediência e Deus te escolherá para seu lado. Amém? Exalta o Senhor com as palmas e recebe o nosso pastor com as palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Você fala com o céu religioso, não fez o mundo e nem o mundo. E essa palavra que eu vou pregar é um discernimento que mostra que pessoas brigam. Não quer obedecer a palavra de Deus, alguma briga você vai falar, a pessoa diz assim, eu estou na graça, mas não sabe que a graça é Jesus. Jesus não aceita qualquer coisa não, mas eles têm que obedecer a palavra dele. Então as pessoas que querem viver igual o mundo, não tem jeito. Só vai obedecer a palavra de Deus. Sem obediência, não se dá tudo. É no emprego, é na igreja, para cada lugar que você tiver, todos são obedientes, você está bom. Então você tem que obedecer. Primeiro, vamos obedecer. Depois obedecer, vamos agradecer a Deus essa noite por a palavra e por tudo. Vamos pedir a Deus que vai para nossos carros. E amanhã tem mais, estamos aí. Irmão, não sei se está tendo oração de manhã. Quando faz, eu digo para os irmãos, vou vir para a casa de Deus. Não se carregue de muito serviço para quando chegar a hora do culto você não conseguir chegar. É melhor você saber administrar tudo. Não adianta você vir orar 3 horas na igreja e você às vezes está fazendo casa, e quando chegar a hora do culto da noite, é para você estar na igreja, dando conteúdo para você administrar, fazer as coisas que Deus quer, você não vai ter nada para você fazer as suas coisas. É melhor administrar, não é muita oração. Você pode orar dia e noite, se você tiver sabedoria, não vai adiantar nada. Quantas pessoas passam tempo no mundo e quanto bem está errado? Porque não é para mim ninguém orar não, mas tem que saber fazer as coisas, saber diminuir as coisas. Tem pessoa que fica 3 horas e não adianta, tem que, se não dá para orar 3 horas, ora meia hora, 1 hora, mas vai dar a mesma coisa, sempre sinceridade com amor, Deus vai ser do outro jeito. Entendeu? Você vai ter suas coisas de casa, você cuidar da sua casa, o seu marido fica chateado, nem nada, tudo isso tem que ser inteligente, porque o marido está esperando a comida, talvez não saia. Tá vendo? Você vai para a igreja, vai para a igreja, o que está dando aí na igreja? Então a gente tem que se livrar do problema antes que aconteça essas coisas difíceis, amém? Vamos orar ao Senhor, que a palavra é isso, a palavra tudo isso, esse é o mundo de Deus. Vamos agradecer a Deus e vamos botar a palavra para funcionar na nossa cabeça. Meu Deus e meu Pai, em nome de Deus, Criador do céu e da terra, nós agradecemos pela sua ação da palavra que Deus nos deu para nossos caros. Deus, ó Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos pelo nome de Jesus Cristo, Senhor, e te pedimos muito amor na nossa casa. Dá uma noite maravilhosa para todos, abençoa a família de todos, Pai. Dá o que te pedimos e te agradecemos pelo nome de Jesus, Pai, mas a todos sempre, Pai. Com amor de Deus, a família do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, todos nós, todos aqui, amém. Pai,